Abra a Bíblia em Êxodo, por favor. Êxodo, capítulo 19. Hoje à noite nós vamos iniciar aquele trecho que talvez seja dos trechos mais difíceis da Bíblia, o trecho em que trata da lei de Deus. Mais especificamente, hoje à noite, sobre as tábuas de pedra, os 10 mandamentos, ou as 10 palavras. Eu quero começar lendo apenas 2 versos. Êxodo 19, versos 5 e 6. Diz o Senhor: agora, se me obedecerem e cumprirem minha aliança, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Serão meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Essa é a mensagem que você, Moisés, deve transmitir ao povo de Israel. Até aqui a palavra de Deus. Qual é a prioridade mais importante da vida? Criar filhos, ser bem-sucedido. Dito de outra maneira, qual é o investimento mais valioso que você pode fazer ao longo de todos os seus dias na terra? Essa é uma pergunta que deve ser feita a si mesmo muitas vezes ao longo da existência. Esse é o tipo de questionamento profundo que surge, sobretudo, ou deve surgir, sobretudo, quando se passa a ter fé salvadora em Jesus Cristo, quando você se torna discípulo e seguidor de Jesus Cristo. Essa indagação, ou seja, qual é a prioridade mais importante da vida? Ou qual é o investimento mais valioso que eu posso fazer ao longo de todos os meus dias na terra? Essa indagação se intensifica após uma leitura cuidadosa do trecho do livro de Êxodo que nós temos diante de nós esta noite, os capítulos 19 e 20. E eu espero, ao longo deste estudo panorâmico, deixar evidente o quanto essa passagem impõe para nós uma reflexão urgente, uma reflexão séria, sincera, sobre a questão da prioridade ou do investimento mais valioso da vida. À primeira vista, alguns podem considerar essa passagem irrelevante, até obsoleta. Êxodo 19, 20, e daí todos os textos que vão mostrar para nós a lei de Deus. Muitos vão considerar esta passagem irrelevante, obsoleta, porque coloca Moisés e o povo sob a sombra das tábuas de pedra da lei. É verdade que o texto narra o encontro de Deus com Moisés. E este é o maior investimento da vida, encontrar-se com Deus. Esta é a coisa mais importante que você fará na sua vida. Nutrir encontros regulares com Deus. Até o dia quando em Cristo você o verá face a face, como seu Pai, ou face a face, como justo juiz. Pois bem, é verdade que o texto que nós temos diante de nós narra o encontro de Deus com Moisés, mas o texto culmina na entrega da lei. A lei escrita, entregue em pedra. E desse modo, o estabelecimento da aliança com o povo de Deus no Sinai. Veja que é um texto que vai trazer para nós a lei. E
Diante disso, talvez você pergunte com espanto: como é que eu posso encontrar a prioridade mais importante da vida num texto da Bíblia que trata da lei? Lei? É isso mesmo? Alguém poderia questionar. Afinal, alguém poderia dizer, no Novo Testamento, pastor, a gente lê que em Cristo nós fomos libertos da lei. Romanos 7, verso 6. Pastor, nós também lemos em Romanos 6,15 que não estamos debaixo da lei, e sim da graça. Ora, francamente, pastor, como é que nós vamos encontrar a prioridade mais importante da vida num texto que trata da lei? Meu povo, seria uma pena se não fosse uma tragédia esse tipo de pensamento. Uma visão que já se disseminou em muitos círculos evangélicos. É como uma bomba que atinge o coração do entendimento correto, ferindo espiritualmente e em alguns casos até causando mortes espirituais. Você não pode tratar a lei de Deus assim com desprezo. Acima de tudo, porque o próprio Cristo não tratou a lei dessa maneira, como tantos fazem hoje, apelando para a graça. Sim, a graça entre aspas. Essas pessoas colocam lei e graça como inimigos, quando na verdade a graça entre aspas que proclamam é uma graça distorcida, barata. Uma verdadeira desgraça. Ouça o que o próprio Salvador disse sobre a lei e tire suas próprias conclusões. Mateus 5,17. Abra lá. Olha o que Jesus disse sobre a lei, e por favor, dobre a sua língua da próxima vez que você for tentada ou tentado a dizer, vivemos debaixo da graça e não da lei. Cuidado com essa interpretação. Mateus 5,17. Não pensem, diz Jesus, que eu vim abolir a lei de Moisés, ou os escritos dos profetas. Não pensem vocês que eu vim abolir o Antigo Testamento. Vim cumpri-los. Eu lhes digo a verdade, enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá, até que todas as coisas se cumpram. Portanto, disse Jesus, quem desobedecer até ao menor mandamento da lei e ensinar outros a fazer o mesmo, abandonar os mandamentos da lei, será considerado o menor no reino dos céus. Mas, disse Jesus, aquele que obedecer à lei de Deus, aquele que obedecer à lei de Deus e ensiná-la, será considerado grande no reino dos céus. Percebeu, meu povo? Paulo, ouça bem, Paulo, o mesmo que escreveu que em Cristo fomos libertos da lei, o mesmo Paulo que escreveu, não estamos debaixo da lei e sim da graça. Esse mesmo Paulo também afirmou que, preste bastante atenção agora, Romanos 2,13. Olha o que Paulo afirmou. O mesmo que disse, fomos libertos da lei, o mesmo que disse, não estamos debaixo da lei e sim da graça, ele escreveu, Romanos 2,13, os que praticam a lei hão de ser justificados. De fato, Paulo escreveu em Romanos 3,28, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Mas também Paulo declarou em Romanos 7,16 que a lei é boa, não é ruim. E na carta que Paulo escreveu a Timóteo, ele acrescentou, 1 Timóteo 1,18, a lei é boa, sabemos que a lei é boa,
quando usada corretamente. Portanto, crentes, prestem atenção. Não cabe a nós dizer, não estamos mais debaixo da lei, sim da graça. Você tem que entender primeiro o que Paulo quis dizer com aquilo. Sabe o que de fato cabe a nós fazer como cristãos? Como Paulo mesmo diz aqui, 1 Timóteo 1,18, ou 1,8, 1 Timóteo 1,8, quando ele diz que a lei é boa quando usada corretamente, cabe ao cristão compreender e fazer o uso correto da lei, sem descartá-la, sem depreciá-la, sem deturpá-la. Portanto, voltando a Êxodo 19, a gente encontra o Senhor Deus propondo uma aliança a Israel. E nesse texto, a santa presença do Senhor desce sobre o Monte Sinai, e de lá, da nuvem de glória, Deus mesmo comunica a lei ao seu povo, dando a esse povo instruções, vejam bem, instruções sobre santidade e justiça, instruções sobre amor a Deus e amor ao próximo. Santidade e justiça, amor a Deus e amor ao próximo não são coisas apenas do Novo Testamento. O Novo Testamento derivou isto da lei de Deus, como eu pretendo demonstrar para você. É por meio dessas orientações prescritas na lei que a aliança entre Deus e o povo será formalmente estabelecida, selada pelo sangue dos sacrifícios e celebrada numa refeição de comunhão na presença do Senhor, lá em Êxodo 24. Descobrimos então que o tempo que nós passamos com Deus em aliança no sangue de Cristo, como se lê em Lucas 22, 20, 1 Coríntios 11, 25. O tempo que passamos com Deus em aliança, como filhos de Deus, tem que ser a sua e a minha prioridade número 1. Porque a Bíblia começa com o ser humano na presença de Deus, Adão e Eva. Todos os dias, na viração do dia. A Bíblia termina com o povo de Deus diante do trono do Cordeiro, cantando ao Senhor. Mostrando, portanto, para mim e para você, que a prioridade número 1 é estar diante de Deus em adoração. E a lei com isso? A lei, por sua vez, ela é necessária, porque a lei revela o caráter santo de Deus. E a lei estabelece os termos do relacionamento gracioso entre Deus e o seu povo. Vamos ao texto, então, com tudo isso em mente? Êxodo 19. Você se recorda que o povo já havia deixado o Egito, depois de todos aqueles grandes sinais poderosos do Senhor, as pragas que caíram sobre o Egito? Finalmente Faraó deixou o povo ir, depois o Faraó arrependeu, foi atrás do povo, Deus então consome os exércitos de Faraó pelas águas do Mar Vermelho, o povo começa a peregrinação pelo deserto, e é neste ponto que nós começamos. Êxodo 19, Deus agora vai começar a formar um povo. E como é que Deus forma um povo? Em aliança fundamentada na palavra de Deus. Êxodo 19, verso 1. Exatamente 2 meses depois de saírem do Egito, algumas versões vão dizer 3 meses, mas na verdade, na terceira lua nova, depois que os israelitas deixaram o Egito, naquele mesmo dia, ou seja, precisamente 2 meses lunares depois do Êxodo, que equivale a maio, junho dos nossos tempos, do nosso calendário. Exatamente 2 meses depois de saírem do Egito, chegaram ao deserto do Sinai.
Depois de levantar acampamento em Refidim, chegaram ao deserto do Sinai e acamparam ao pé do monte. Ou seja, depois de viajarem por aproximadamente 3 meses, desde que saíram do Egito, os hebreus chegaram ao monte Sinai. Não raro, este monte é identificado como Jebel Musá. Jebel Musá, do árabe, a montanha de Moisés. É o outro nome para o Monte Sinai, Jabel Musá, a montanha de Moisés. 2.285 metros de altitude. No relato bíblico, a importância desse cenário é incontestável. Foi ali que, conforme o texto sagrado, Deus entregou a lei a Moisés, marcando um momento crucial na história de Israel. Quantas pessoas estavam ao pé daquele monte? Aproximadamente 2, alguns falam de até 3 milhões de israelitas, entre eles alguns egípcios, acampados nas encostas dessas montanhas imponentes, todos reunidos para ouvir a voz de Deus. Uma vez chegados ao Sinai, conforme registrado em Êxodo 19:1, os israelitas ficaram, sabe quanto tempo aos pés do Sinai? 11 meses. 11 meses depois é que eles vão levantar acampamento e sair. Portanto, se você quisesse ler cronologicamente, sem passar pelas leis, você ia pular Êxodo 19:3, até Números 10, verso 10. Porque de Êxodo 19:3 até Números 10, verso 10, nós vamos ter lei atrás de lei, atrás de lei, e todas essas leis que serão narradas de Êxodo 19:3 até Números 10, verso 10, todas essas leis foram entregues neste período, 11 meses aos pés do Sinai. Leia Números 10, 11, que é quando eles vão levantar acampamento, 11 meses depois. No 2º ano, desde a saída de Israel do Egito, no 20º dia do 2º mês, a nuvem se elevou acima do tabernáculo da aliança. Então os israelitas saíram do deserto do Sinai, 11 meses depois. E viajaram de um lugar para outro, até a nuvem pousar no deserto de Parã. Deixa eu te dar alguns dados, você que gosta de dados interessantes. Foi para mim interessante, talvez seja para você. Indiscutivelmente, o período descrito no Pentateuco, você se lembra o que é o Pentateuco? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Os 5 primeiros livros, Pentateuco. Esse período do Pentateuco representa os primeiros momentos cruciais na vida do povo de Deus. De acordo com estudos realizados na Bíblia hebraica, os eventos narrados no Pentateuco, ou seja, de Gênesis a Deuteronômio, abrangem um período, sabe de quantos anos da história? Se você der um chat GPT depois, não precisa ser agora não, mas você acredita que o chat GPT acertou? Tem hora que ele acerta. De Gênesis, desde Adão, até o final de Deuteronômio, 2.706 anos. É o período que está sendo narrado no Pentateuco. O livro de Gênesis, por exemplo, ele cobre desde a criação do mundo até a morte de José no Egito, que corresponde, só Gênesis narra de Adão até a morte de José, 2.300 anos. Desde o início até aproximadamente o ano 1800 a.C. Aí você entra em Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Esses outros 4 livros concentram-se principalmente no êxodo do povo de Israel do Egito. E nos 40 anos de peregrinação pelo deserto, abrangendo cerca de 120 anos, desde o nascimento de Moisés, no início de Êxodo, até a entrada de Canaã, no final de Deuteronômio.
aproximadamente em 1406 a.C. Então, por curiosidade, aqui os dados interessantes. Desde a entrada de Israel em Canaã, no livro de Josué, até o nascimento de Jesus, decorreram 1400 anos. De Gênesis até Deuteronômio, de Adão até o fim de Deuteronômio, 2706 anos. De Josué, entrada da terra, até o nascimento de Jesus, 1400 anos. De Adão até Cristo, se passaram 4106 anos. E de Cristo até os dias atuais, você sabe dizer? 2024 anos aproximadamente. Portanto, nós estamos, em termos numéricos, bem dentro dos grandes eventos bíblicos. Está demorando, mas está dentro do padrão de Deus. E a julgar pelos números, e eu não estou sendo um numerólogo aqui, não acredito nessas coisas, apesar dos números, parece que nós estamos chegando sim no limite do grande evento, que é a segunda vinda. Portanto, de Adão até hoje, somam-se cerca de 6.130 anos. É muito pouco. Agora, de volta ao Pentateuco e à lei, embora os 2.706 anos de história narrados no Pentateuco abranjam um longo período, é notável que apenas 11 meses desse tempo tenham sido passados no Sinai. Só 11 meses. No entanto, esses breves 11 meses nos dão um número de versículos na Bíblia que é assustador. Porque nós temos nesses versículos toda a lei de Deus. Para você ter uma ideia, de Gênesis 1:1 até Êxodo 18:27, são 2028 versículos. Quando começa a falar da lei, Êxodo 19:1 até Números 10, verso 9, você tem 1972 versículos. Ou seja, esses números destacam a importância singular do tempo que Israel está passando aqui ao pé do Sinai. 11 meses equivalentes a 1972 versículos. É o que Deus tem a dizer que importa. Os 11 meses que Israel passou no Sinai, apesar de curtos em comparação com o restante da jornada, esses meses ocupam uma porção substancial aqui no texto bíblico. E esse período, ele não apenas marca o estabelecimento da lei e da aliança entre Deus e Israel, mas também representa um momento crucial, ouça, na formação da identidade espiritual e comunitária do povo de Deus. É a lei de Deus que vai estabelecer a identidade do povo de Deus. Então, por exemplo, você já ouviu alguém dizer, eu aposto, Discovery Channel e tantos outros canais, dizendo, poxa, muitas coisas da lei de Moisés são parecidas com os códigos de leis que existiam na época, por exemplo, o Código de Hammurabi. É verdade que sim. Mas eu quero te explicar por que seria assim. Veja, após a informação sobre o itinerário e o cenário, volta para Êxodo 19. Nós lemos o itinerário, o cenário, Êxodo 19, de 1 a 2. O capítulo vai descrever os 2 dias de preparativos do povo para eles encontrarem com Deus. 2 dias de preparativos. Êxodo 19, de 3 a 15. Seguidos pelos preparativos finais na manhã desse dia, Êxodo 19, 16 a 24. O que esses preparativos nos mostram? Esses preparativos enfatizam, gente,
a necessidade de consagração total do pecador que se aproximará do Deus Santo. Não se chega diante de Deus de qualquer jeito, sem vestes de justiça. Não se chega diante de Deus sem derramamento de sangue, porque o salário do pecado é a morte. A preparação para a aliança, ela é toda estruturada em torno de 3 ciclos, porque a aliança começará a ser entregue no capítulo 20, com as tábuas de pedra. Mas o 19, veja, eles chegaram ao pé do monte, passarão lá 11 meses, mas antes de receberem as tábuas de pedra, 3 dias de preparação, é o capítulo 19. Por que Deus quer fazer isso? Vamos ver qual é o fundamento de Deus, Êxodo 19, a partir do verso 3. Qual é a motivação de Deus? Quais são os propósitos da aliança de Deus com seu povo? Porque isso vai ensinar a você e a mim no que Deus se fundamenta para nos salvar em Jesus Cristo. Quais são as motivações de Deus para a nossa salvação? Quais são os propósitos de Deus para conosco, uma vez que Ele estabeleceu conosco uma aliança no sangue de Jesus? Tudo isso já está aqui, enraizado em Êxodo. Olha o fundamento da nossa salvação. Sabe qual é? A eleição da graça de Deus. Olha o verso 3. Então Moisés subiu ao monte para apresentar-se diante de Deus, a coisa mais importante da vida, apresentar-se a Deus. Lá de cima, o Senhor o chamou e disse, veja que essa topografia, essa geografia, ela é muito significativa. Para se encontrar com Deus, você sobe, porque Deus está lá em cima, e nós cá embaixo. Sabe uma das coisas mais maravilhosas de se visitar serras e montanhas, apesar de eu ser um borrão no que diz respeito à altura, morro de medo de altura, mas eu me lembro de subir nas montanhas da Carolina do Norte, num passeio que eu fiz, quando Cris e eu morávamos lá estudando, subi a montanha, sem olhar para trás. Quando chegou a hora de olhar para trás, para descer, moço do céu, eu travei. O medo, era tudo muito alto, muito belo. Curioso que quando você sobe no topo de uma montanha, em vez de você se sentir grande, como é que você se sente? Pequeno. O que mais o topo de uma montanha faz com você? Primeiro, te faz sentir pequeno. Mas te faz sentir pequeno porque, em segundo lugar, do topo de uma montanha você tem perspectiva, amplitude, de altura, de distância. Moisés está subindo, e ele então se vê minúsculo. Ele vê tudo em perspectiva, e lá de cima o Senhor o chama, e lhe diz, transmita esta mensagem à família de Jacó. Amei Jacó, odiei Esaú, aborreci-me de Esaú. Não é isso? Não é essa a história? Então Deus está dizendo, Moisés, eu quero que você fale com aqueles que eu amei, desde a fundação do mundo. O fundamento da nossa salvação é a eleição da graça. Transmita esta mensagem à família de Jacó, anuncie aos descendentes de Israel. Qual é a motivação? A redenção e a preservação desse povo que Deus amou, que Deus escolheu, de modo gracioso. Deus agora vai redimi-lo e preservá-lo. Olha o verso 4. Vocês viram o que eu fiz aos egípcios.
Sabem como carreguei vocês sobre asas de águias e os trouxe para mim. Ô meu povo, não é nada confortável estar em cima de asa de águia. Vocês já leram sobre isso? Você já viu o que as mamães águias fazem? Elas são dureza na queda. Quer ensinar o filhote a voar. E o bichinho ainda não sabe. E águia não tem mimimi. Ela bate as asas sobre o ninho. Os bichinhos pulam em cima dela. Vão para um passeio. Sabe o que a mamãe águia faz? Já leram sobre isso? Baixa as asas e os bichinhos. E ela vem por baixo e pega de novo. Ela não deixa ele esborrachar, mas faz ele passar apertado. E vai de novo. Segundo, para papai, para mamãe. E joga e sobe, pega. Até que de repente, um dia, ela aprende a voar. Oh, meu povo, Deus faz isso com a gente. Voar sobre as asas de águias é seguro, mas é nem um pouco sem aventura. Porque às vezes Deus nos faz despencar lá de cima, até a gente aprender a bater asa. Deus está preservando esse povo, Deus está ensinando esse povo. Vocês viram o que eu fiz aos egípcios, eu redimi vocês, eu preservei vocês como as águias preservam seus filhotes. Eu ensinei vocês, estou ensinando vocês. Agora, verso 5, Deus vai mostrar o propósito. Ele vai dizer, em primeiro lugar, por que eu estou salvando vocês? Óbvio que é para a glória dele, mas o que está envolvido nisso? Primeiro, a formação de um povo especial. Segundo, um povo que vai servir a Deus com amor. Terceiro, em santidade. Um povo especial que serve com amor e em santidade. Olha o verso 5. Agora, se me obedecerem e cumprirem minha aliança, primeiro propósito da salvação, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Agora você entende por que Moisés, pela revelação de Deus, começou a Bíblia falando que no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra pertence a Ele porque Ele criou tudo. E portanto todos os povos de fato pertencem a Ele. Ele não é um Deus apenas de Israel, Ele não é um Deus tribal, Ele é o Deus de toda a terra. E esse Deus de toda a terra, terra que pertence a Ele por direito de criação, esse Deus tem como propósito salvar um povo exclusivamente seu, dentre toda a terra. O povo de Deus, e isso gera ciúme. Quando você sai e diz que Jesus te ama como crente, de um modo especial, quem não é crente fica com ciúme e não tolera isso. Ah, meu povo, porque se você não entendeu que o amor de Deus pelos seus eleitos é todo especial, você ainda não aprendeu a desfrutar desse amor. Deixa eu te dar um exemplo. Já falei isso tantas vezes, mas vocês se esquecem. O pastor Leandro ama todas as mulheres dessa igreja. Ah, mas o pastor Leandro ama a Cris de um modo especial. E se não fosse assim, seria imoral o meu amor por todas as irmãs da igreja. Ou não? O amor de um homem por uma mulher na aliança do casamento é único. O amor de Deus por nós em aliança pelo sangue de Jesus é único. Isso gera ciúme. Como que Deus amou o mundo de tal maneira? Eu sei. Ele ama o mundo a ponto de entregar seu filho para essa qualidade de mundo. Nenhum de nós entregaria o filho por uma qualidade de mundo como nós. Mas Ele amou esse mundo e entregou seu filho para salvar aqueles
que antes da fundação do mundo, Ele amou em aliança. É isso que já está aqui. Agora, se me obedecerem, cumprirem minha aliança, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Segundo, serão meu reino de sacerdotes. Vocês vão me servir com amor, porque eu os amo. Eu os amo, eu os amei primeiro, e porque eu os amei primeiro, vocês aprenderão a me amar. Não foi isso que João escreveu? Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Deus nos amou, nos ensinou o que é amar. A gente então, como sacerdotes chamados a servir, o amamos e amamos aqueles a quem servimos. Esse é o propósito da salvação. Fazer de você um tesouro especial em Cristo. Fazer de você um servo, uma serva, em terceiro lugar, que vive de modo distinto, separado, santo. O texto continua no verso 6, serão meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Essa é a mensagem que você deve transmitir ao povo de Israel. Moisés voltou do monte, convocou os líderes do povo e lhes comunicou tudo o que o Senhor havia ordenado. Todo o povo respondeu a uma só voz: faremos tudo que o Senhor ordenou. Agora preste atenção, gente. Você começa a entender que o que Deus vai entregar no capítulo 20, e a gente chama de lei, não é lei como a gente está acostumado a ouvir lei. Porque veja, isso aqui é o preâmbulo da lei. E se você entende um pouquinho de documento jurídico, você sabe o que é um preâmbulo num documento. São os preparativos para explicações. Deus está dizendo, eu darei uma lei, mas eu não quero que vocês tomem essa lei como um fardo, porque na verdade, eu os amei. O fundamento de tudo é a eleição da graça. Eu tenho uma motivação, salvá-los, preservá-los. Eu tenho um propósito, formar um povo, um tesouro especial para mim. Um povo que vai me servir em amor, porque eu os amo. Vocês aprenderão a amar comigo. E vocês serão santos para mim. Como santos? Olhe para a lei que eu vou entregar, é assim. Serão santos como eu sou santo. De que modo Deus é santo? Do modo como a lei o revela santo. De que modo você tem que ser santo? De acordo com o que a lei revela da santidade de Deus. E os requisitos? O verso 8 continua. E Moisés comunicou ao Senhor a resposta do povo. O Senhor disse a Moisés, virei até você numa nuvem densa para que o povo me ouça. O povo vai ouvir Deus falando. Você tem noção, esse povo teve o privilégio de ouvir a voz de Deus. A gente ainda não a ouviu. Mas eles ouviram. E por que Deus queria que o povo ouvisse a voz dele? Para que o povo passasse a confiar no Moisés que Deus colocou para ser o pastor deles. Moisés relatou ao Senhor o que o povo tinha declarado, então o Senhor disse a Moisés, agora desça e consagre o povo, hoje e amanhã. Porque não é de qualquer jeito que esse povo vai se apresentar diante de mim. Providencie que eles lavem suas roupas, estejam prontos no terceiro dia, pois nesse dia, olha que interessante, terceiro dia. Será por que Jesus ressuscitou no terceiro dia? O judeu entende esses números. No terceiro dia eles estarão prontos. No terceiro dia Jesus ressuscitou, comprando a salvação, a santificação do povo de Deus. Estejam prontos no terceiro dia, pois nesse dia o Senhor descerá sobre o monte à vista de todos. Veja, todos os sentidos dos homens aqui envolvidos estão juntos. Eles vão ouvir, eles verão,
Eles sentirão o tremor do monte. Eles sentirão cheiro de fumaça. Desça, consagre o povo hoje e amanhã, providencie que eles lavem suas roupas, estejam prontos no terceiro dia, pois nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai à vista de todos. Mas tem mais, hein, gente? Marque um limite ao redor de todo o monte e avise o povo, tenham cuidado, não subam ao monte, porque ia ter uns engraçadinhos. Deixa eu ir lá ver Deus. Brinca. Não subam ao monte, nem mesmo toquem o limite. Quem tocar o monte certamente será morto. Ninguém põe a mão na pessoa ou no animal que ultrapassar o limite, porque será condenado. Antes, apedreje-o ou atravesse-o com flechas. Por que Deus faz isso? Para mostrar quão sério é lidar com Ele. Quem cruzar o limite não poderá continuar a viver. Veja que Ele avisou. Não é que Ele inventou a lei na hora, apedreja esse porque ele chegou perto do monte. Não, mas o Senhor não avisou antes. Veja que Ele sempre avisa. Deus seria injusto se Ele não avisasse. Porque tem muita gente dizendo, Deus é injusto, isso é injusto. Injusto se Ele não tivesse avisado. E por que matar? Porque o próprio Deus disse a Adão e Eva, o salário do pecado é a... Oh meu Deus, no dia em que comerem desse fruto, certamente... Deus não é injusto. Deus é justo demais, é tão justo que a gente não gosta. Que a gente gosta nos nossos termos. Imagina um goiano no pé desse monte, coitado. Gosta de chegar, pegar, tocar, desembrulhar, sentir o cheiro. Vai, brinca. Quem cruzar o limite não poderá viver. Mas quando soar o toque longo da trombeta, o povo poderá subir ao monte. Quando eu chamar, eles entrarão. Ao meu toque, ao meu chamado. Moisés desceu do monte, foi até onde o povo estava, os consagrou, providenciou que lavassem suas roupas e lhes disse, preparem-se para o terceiro dia e até lá não tenham relações sexuais. Aí vem o terceiro dia, verso 16. Na manhã do terceiro dia, houve estrondo de trovões e clarão de raios, e uma nuvem densa envolveu o monte. Um toque longo de trombeta ressoou, e todo o povo que estava no acampamento tremeu. Pensa em efeitos especiais, Steven Spielberg, tadinho. Moisés conduziu o povo para fora do acampamento ao encontro de Deus. Eis o seu investimento mais importante da vida. Encontro com Deus. Moisés conduziu o povo para fora do acampamento ao encontro de Deus. E todos pararam ao pé do monte. O monte Sinai estava todo coberto de fumaça, pois o Senhor havia descido em forma de fogo. Como na sarça ardente, um fogo que arde e não se consome, arde e não para de queimar, não tem fim, e arde e queima sem consumir aquilo que ele está queimando, como na sarça ardente. A sarça ardia em chamas e não se consumia, era como que Deus dizendo, essa chama não tem fim, eu sou Deus, e essa chama não destrói aquilo ou aqueles que eu uso para minha glória. Nuvens de fumaça, todo o monte tremia violentamente, o barulho da trombeta, Moisés falava, e Deus respondia com voz de trovão. O Senhor desceu sobre o topo do Sinai e chamou Moisés para o alto do monte. Moisés subiu. Então o Senhor disse a Moisés,
Desça e alerte o povo que não ultrapasse o limite para ver o Senhor. Do contrário, muitos morrerão. E não tem essa de privilegiados não, porque até mesmo os sacerdotes que se aproximam do Senhor deverão purificar-se, para que o Senhor não os destrua. Falta de aviso nunca foi. Moisés respondeu ao Senhor: mas o povo não pode subir ao monte Sinai. Tu já nos advertiste. Marque um limite ao redor de todo o monte, para separá-lo como lugar sagrado. O Senhor, porém, disse: desça do monte, e depois suba de novo, acompanhado de Arão. Enquanto isso, não permita que os sacerdotes nem o povo ultrapassem o limite para se aproximar do Senhor. Do contrário, ele os destruirá. Moisés desceu até onde o povo estava e lhes comunicou o que tinha sido dito. Eu vou encerrar aqui hoje, porque se eu entrar no capítulo 20, eu vou correr com um texto que é tão doce, que é, de fato, a entrega das tábuas de pedra, o livro da lei. Faremos isso na semana que vem. Mas hoje, o que a gente pode tirar disso aqui? O maior investimento que você pode fazer na sua vida é encontrar Deus, é estar com Deus, é passar tempo com Deus. Porque foi para isto que Deus te criou. Gênesis capítulos 1, 2 e 3 nos mostra. O pecado nos separa de Deus, somos expulsos do jardim. Mas na redenção de Deus, como estamos vendo ela acontecer aqui em Gênesis 19, Deus chama um povo que Ele amou. Um povo que Ele ensina a Ele o que é o amor. Ele faz isso porque Ele quer salvar e proteger esse povo de um modo que se torne para Ele, Deus, uma propriedade exclusiva, um tesouro especial, uma noiva que ninguém toca. Um povo que serve como sacerdotes, serve com amor, um povo que é santo, um povo que é distinto e que aí sim, em santidade, se aproxima dele, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Não adianta você dizer que nasceu em igreja, que cantou em igreja, que deu dízimo a vida inteira, sem santidade ninguém verá o Senhor. A primeira coisa que você tem que entender é isso. A coisa mais importante é você com Deus, cara a cara. E Ele nos abriu um caminho para isso, Jesus Cristo. O único que viveu a vida perfeita e santa. Que cumpriu no próprio corpo a lei que Deus passará a partir do capítulo 20 a nos revelar. Morreu, porque o salário do pecado é a morte, mas morreu não pelo pecado dele, pelo nosso. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. E todo aquele que nele crê não perece, tem vida eterna e passa a conviver com ele na comunhão de uma igreja local, aguardando o grande dia quando veremos face a face e passaremos a eternidade num encontro sem fim com Deus. A gente gosta tanto dessa palavra encontro, que até houve programa famoso na TV. Encontro com Fátima. Ou Bernardes, que Deus a tenha, não sei. A gente gosta dessa palavra, e ela é uma palavra de fato especial. Esse encontro com Deus só é possível por meio de Jesus. E é esse encontro com Deus que reorienta seus amores, suas paixões, seus ídolos, que acalma seus temores, encoraja você. Então, hoje à noite,
você pode ter essa oportunidade de encontrar-se com Deus, talvez pela primeira vez, olhar para Ele na face de Cristo, arrepender e crer para a salvação. Segunda coisa, e aí eu quero que você volte a partir do próximo domingo, porque aí sim nós vamos mergulhar na lei de Deus, nas tábuas de pedra, no livro da lei, para você nunca mais achar que lei de Deus é um negócio que passou, que não serve para nós. É óbvio que não nos serve mais as leis cerimoniais, porque foram cumpridas em Cristo. É óbvio que não nos servem as leis civis. Entretanto, a lei moral de Deus nunca perde seu valor. E até a lei civil de Deus no Antigo Testamento deveria servir de fundamento para as leis e governantes deste mundo. E as leis cerimoniais deveriam aumentar o nosso apreço pelo Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Não jogue a lei de Deus fora. Até porque lei, e eu mostrarei isso domingo que vem, não existe a palavra lei no Antigo Testamento, é Torá. Alguns estudiosos até dizem que a gente jamais deveria traduzir lei como lei, porque lei vem do direito romano. Torá, que a gente chama de lei, não é a mesma ideia do direito romano. Torá significa uma espécie de catequese para instrução de vida. É isso que a lei de Deus faz. Ela é a nossa catequese, ela é a nossa instrutora. Ela revela quem Deus é, revela quem nós somos. Deus é santo, somos pecadores e precisamos de um substituto. A lei nos leva para Deus, para Cristo. Ela é uma pedagoga, ela é uma instrutora. Ela é uma doce professora que nos leva para Jesus Cristo. Até hoje eu tenho guardado, muito bem guardado, a foto da tia Lídia, que me ensinou a ler e escrever no educandário Lar Feliz, onde era o Lar Santa Gertrudes, aqui no Coimbra. Tia Lídia, eu achava ela linda, lembrava do cabelão liso, eu era um menino de 5 anos, lembro com maior afeto daquela que me ensinou as letras. E por causa disso hoje eu consigo ler minha Bíblia. Nunca mais encontrei tia Lídia. Ela era novinha pela foto. A lei é essa amável professora, essa doce professora que te ensina quem Deus é, quem você é e do quanto você precisa de Jesus que cumpriu a lei por você. Fuja de quem diz que o Antigo Testamento não vale mais para você. Para com isso, isso é heresia, isso é loucura. Entenda o que Paulo quis dizer quando ele disse que nós não vivemos mais debaixo da lei e sim da graça. Paulo não está falando da lei enquanto a lei de Deus. Paulo está dizendo que nós não cumprimos mais ou não precisamos cumprir os rituais da lei e as cerimônias que foram cumpridas em Jesus. Guarda do sábado, circuncisão e outros, não comer carne de porco. Mas a lei é boa. Jesus não veio aboli-la. E como eu espero que você aumente o seu apreço pela lei desse Deus que te amou em Cristo e te salvou. E te amou a tal ponto que Ele quer mostrar quem Ele é para você. Quer se revelar. E Ele começa se revelando ao seu povo através da lei, da Torá. Venha no próximo domingo, caminhe conosco, vamos conhecer esse nosso Deus. Oremos, feche os seus olhos. Pai querido,
Livra-nos de tratar a tua lei com leviandade, com irreverência, com desprezo. Ajuda-nos a olhar para a tua palavra com amor, com afeto, com doçura. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra tão maravilhosa que nos ensina, como vimos em Êxodo 19. Nos ensina para o que o Senhor nos salva. Como? Ó Deus, possamos nos apropriar do fato de que em Cristo o Senhor nos faz para si um tesouro precioso. Uma noiva amada, com um amor que homem nenhum é capaz de compreender. Ó Deus, mostra-nos que em Cristo o Senhor nos chama para servir, como sacerdotes. Em Cristo o Senhor nos chama para ser santos. Ó Deus, que esta noite haja entre nós aqueles que talvez possa haver alguém aqui que nunca tenha tido seus olhos abertos para o que foi ensinado. Abra esses olhos, abra esses corações como o Senhor abriu os de Lídia, lá em Filipos, quando Paulo pregou para eles. Abra corações hoje à noite, de um modo que haja salvação. E em todos nós opere a santificação, o desejo de te conhecer. E dia a dia irmos sendo transformados à imagem de Jesus, pela graça e por meio da fé. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito estejam sobre nós, o teu povo, hoje e para sempre. Amém.